Bom dia, meu nome é Gabriel, eu sou aluno de Sistemas de Informação do IFMG Campus Sabará. Irei apresentar o trabalho Análise de Sistemas Epidemiológicos da Covid-19, um estudo de caso da cidade de Belo Horizonte sobre a epidemia de 2020. Juntamente comigo, os outros autores são o Carlos Alexandre, Lília Barzanti, Gustavo Yalen e Matheus Garafolo. Iniciando, primeiramente precisamos entender o que é e como surgiu a Covid-19. A Covid-19 se trata de uma doença infecciosa causada por um novo coronavírus que ataca principalmente o sistema respiratório em humanos. Ele surgiu em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China, e rapidamente ele se espalhou-se pelo mundo. A sua transmissão costuma ocorrer pelo ar, em contato com secreções contaminadas, seja pela tosse, espirro ou gotículas de saliva, seguidos de contato com a boca, nariz ou olhos. Os sintomas da Covid-19 podem variar desde um resfriado até uma pneumonia mais séria, sendo os sintomas mais comuns a febre, a coriza, perda de olfato e de paladar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no ano de 2020 foram registrados mais de 82 milhões de casos confirmados no mundo, e dentre esses casos, 7,6 milhões foram registrados apenas no Brasil. Nisso, para a gente entender os modelos epidemiológicos, primeiramente precisamos entender o que é epidemiologia. De acordo com Diana Rocha, nesse trabalho de 2012, ela define a epidemiologia a ciência que estuda os padrões da ocorrência de doenças em populações humanas, diferentes parâmetros que interferem na propagação de doenças e meios necessários à sua prevenção e controle. O primeiro modelo epidemiológico ele foi proposto em 1927 por Kermark e McKendrick. Ele é denominado modelo CIR. E com o passar dos anos foram surgindo os novos modelos que utilizam mais parâmetros para otimizar esses resultados. Vamos apresentar agora. O modelo CIR, ele se trata de uma extensão do modelo CIR, em que ele separa a população em 4 compartimentos, sendo ele a população de indivíduos suscetíveis, que se trata de indivíduos que estão suscetíveis a adquirir aquela doença, a população de exposto, que são indivíduos que estavam suscetíveis e acabaram ficando expostos a pessoas que estavam infectadas, a população de infectados, que são indivíduos que acabaram adquirindo a doença e hoje estão transmitindo essa doença na população, e tem o grupo de recuperados, que são pessoas que já estiveram infectados e hoje já estão recuperados da doença. Essa aqui é a modelagem matemática, que é as equações diferenciais do modelo CI. Dentre os parâmetros, a gente pode citar o beta, que é a taxa de infecção, o gama, que é a taxa de recuperação da doença, o sigma, que é o período latente da doença, e o N, que é a população total em estudo. Dando sequência agora ao modelo SIC-R, se trata de uma extensão do modelo CIR, em que ele também separa a população em 4 compartimentos. As definições de suscetível, infectado e recuperado ainda se mantêm as mesmas do modelo CIR. Uma vez que eu estou suscetível, sou infectado, agora, neste modelo, existe a população que é colocada em quarentena. Ou seja, assim que você é infectado, você é retirado do restante da população, mantém a quarentena, e após o período estabelecido, você entraria para o grupo de recuperados. A modelagem matemática deste modelo é essa que estou exibindo agora, e entre os parâmetros que a gente adota neste modelo, a gente pode citar também o valor de alfa, que é a taxa de recuperação em indivíduos assintomáticos, o eta, que é a taxa de detecção de indivíduos sintomáticos, o gama, que é a taxa de recuperação de indivíduos que estão em quarentena, e o N continua sendo a população total em estudo. Dando sequência também, a gente chega no ponto onde a gente define o número de reprodução basal e efetivo. Primeiramente, o número de reprodução basal, que é na literatura reconhecido como R0, ele é que é capaz de mensurar o número médio de novos infectados que um indivíduo consegue contaminar em uma população suscetível. Se o R0 ele for maior do que 1, ele reflete no crescimento exponencial do número de novas infecções e a persistência da epidemia na população. Uma vez que o valor de R0 ele é menor do que 1, ele significa que o número de novos infectados ele decresce
e a doença ela tende a ser erradicada naquela população. A outra métrica também utilizada, que é o número de reprodução efetivo, que na literatura também é reconhecido como o RT. O RT ele possui a definição similar do R0, com a diferença de ser uma métrica dinâmica, e ele leva em consideração mudanças que podem afetar o valor de R0, como o distanciamento social, o uso de máscaras, o uso do álcool em gel e outras formas de conter a doença que for sendo descobertas e divulgadas para a população. O nosso cenário de estudo ele se concentra no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A população total estimada em 2020, segundo dados da Prefeitura e do IBGE, foram de 2.501.576 pessoas. O primeiro caso ele foi registrado no dia 16 de 3 de 2020. Entretanto, a divulgação diária de boletins epidemiológicos em dias úteis começou a ser divulgada a partir do dia 20 de 4 de 2020. Então, para validar o estudo comportamental dos modelos, foi adotado o sistema de interpolação linear juntamente com o sistema de média móvel de 7 dias, no período de 27 de 4 de 2020 até 31 de 12 de 2020, sendo no total o período de estudo foi de 249 dias. Dando sequência então nos nossos resultados, esses aqui foram os parâmetros que nós utilizamos lá naquelas nossas equações e as referidas fontes. Os softwares que nós utilizamos foi a ideia do Octave e utilizamos também o método de Ruggier de quarta ordem. Esse aqui foi o gráfico do RT no nosso período de estudo. Ocorreram alguns decretos de suspensão de atividades comerciais no ano de 2020. Logo no período zero do nosso período de estudo, já estava ocorrendo um decreto municipal que suspendia a atividade comercial na cidade. E a gente consegue observar que a tendência aqui do gráfico já é de queda logo no início, enquanto ainda estava ocorrendo esse decreto de suspensão de atividades. Houve uma reabertura e flexibilização do comércio a partir do período 26 do nosso período de estudo, que foi por volta dessa parte aqui do gráfico, onde começa a crescer novamente. Logo em seguida, após essa reabertura, a gente consegue observar que os números voltam a crescer. E quando a gente chega aqui no período de tempo 62, houve novamente um novo decreto de suspensão de atividades comercial em Belo Horizonte, e aqui a gente consegue visualizar melhor que a queda a partir dessa data foi muito mais efetiva. Vendo agora o nosso gráfico final, esse foi o modelo comparativo dos dados, dos nossos modelos e os dados oficiais. A gente consegue observar bastante proximidade de ambos os modelos com os dados oficiais coletados. Além disso, a gente também consegue visualizar que apenas começou a diminuir o número de casos quando o valor de RT, deixa eu voltar uma slide anterior, começou a ser menor do que 1. O valor de RT começa a ser menor do que 1 por volta aqui do dia 110, 111, 112, que foi de fato quando os números começaram a cair significativamente, tanto na média móvel dos dados oficiais, quanto nos nossos modelos comparativos. A gente consegue observar aqui também que fica oscilando próximo aqui do dia 140, volta a ficar maior do que 1, depois volta a cair. Aqui por volta do dia 170 volta a ficar maior do que 1 e depois indo caindo. E a gente consegue visualizar esse comportamento aqui também nesse gráfico resultante, onde quando o RT começa a ficar maior do que 1, os casos voltam a aumentar. Uma vez que ele volta a diminuir, ele volta a causar esse mesmo impacto aqui no nosso gráfico resultante. Dando sequência, então, a gente consegue concluir que foi possível observar que ambos os modelos indicaram tendência à dispersão dos dados oficiais para os parâmetros e o período analisado. Os modelos epidemiológicos eles podem configurar-se como boas ferramentas de estratégia e simulação de epidemias, e que os decretos municipais de suspensão de atividades comerciais possuem forte impacto no número de novos infectados na população. Deixou aqui os nossos contatos de todos os integrantes do grupo. Foi um enorme prazer poder participar desse projeto, poder conhecer um pouco mais sobre isso e poder transmitir esse conhecimento com vocês aqui neste evento. Estamos todos à disposição para qualquer dúvida ou sugestões que vocês tiverem.
E, novamente, muito obrigado pela oportunidade.